Olá! Hoje a nossa conversa vai fundo. É, em três gigantes do pensamento psicológico: fenomenologia, existencialismo e psicologia humanista. A gente quer entender melhor as conexões, mas, sabe, principalmente o que distingue cada uma. Isso mesmo. A ideia é pegar os conceitos mais importantes, as abordagens clínicas que cada uma propõe, quase como uma revisão focada, né, para quem já está nesse caminho da psicologia. A gente vai passar por ideias inspiradas em Russell, Sartre, Beauvoir, e também por gente da clínica como Pearls, Rogers, Frankl. Legal. Então, para começar, por onde a gente pega o fio da meada? Tem um ponto em comum antes de tudo se diferenciar? Tem sim, claro. O elo, assim, fundamental é a valorização imensa da experiência subjetiva, daquilo que a gente vive, né? Só que a fenomenologia, que vem lá do Russell, ela propõe um método bem específico. É voltar para a experiência, como ela se mostra para a consciência, pura, antes das teorias. É o que eles chamam de redução fenomenológica. Um esforço, quase um treino, para suspender os nossos pré-julgamentos, o jeito automático de ver as coisas, sabe? Para poder descrever o fenômeno como ele é. Suspender o julgamento para ver o fenômeno. Tá, mas como isso aparece na prática, na clínica? Olha, um exemplo muito claro é a Gestalt-terapia, do Frederick Pels. Ali, a ênfase total é na awareness, que a gente pode traduzir como uma consciência muito viva, sabe? Imediata, do aqui e agora. Do momento presente. Isso. O foco é no que você está sentindo, percebendo, imaginando, agora. Aqueles experimentos da Gestalt, tipo dar voz para uma parte sua ou para uma sensação física. Sim, lembro disso. É pura fenomenologia aplicada. É forçar a pessoa a voltar para a experiência direta, sem ficar só no blá 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 intelectual, entende? Entendi. É uma conexão bem direta mesmo, do método filosófico para a técnica. Agora, mudando um pouco o foco, mas ainda nessa coisa da subjetividade, a gente chega no existencialismo. Sartre, Beauvoir, aquela frase famosa: a existência precede a essência. Nossa, ainda hoje soa muito forte, né? Muito forte. É uma virada total, né? Depois de séculos buscando uma natureza humana fixa, a ideia ali é: primeiro a gente existe, tá no mundo, só depois, pelas nossas escolhas, pelas nossas ações, é que a gente define quem a gente é. Quer dizer que não tem um manual. Exato. Isso traz uma liberdade, assim, radical, quase uma condição do ser para o Sartre. E com ela vem uma responsabilidade total. Você é responsável por se fazer. Não tem desculpa, não tem destino. E a Beauvoir pega essa ideia e aplica na questão da mulher de um jeito Muito potente. No Segundo Sexo, ela diz a famosa frase: não se nasce mulher, torna-se mulher. Ou seja, as características que a sociedade associa ao feminino, as limitações, tudo isso é construção social, histórica, que a gente internaliza. Não é uma essência biológica, entende? Entenda. Para eles, a autenticidade está justamente aí, em assumir essa liberdade de se construir, de se projetar no mundo, mesmo com toda a pressão para a gente se encaixar no modelo, né? Mas essa liberdade total, sem um roteiro, sem garantia, isso deve gerar uma angústia danada, não? Com certeza. A angústia é central, principalmente em Sartre. Encarar o nada, a falta de um sentido que venha de fora, essa responsabilidade total pela própria vida, sem poder culpar ninguém, é vertiginoso. É o preço da liberdade, digamos assim. Certo. Bom, e aí a gente vai para a psicologia humanista. Rogers, Frankl. Aqui a impressão que dá é que o tom é um pouco diferente, talvez. Menos angustiado, mais focado no potencial. Sim, a ênfase muda bastante. Eles também valorizam muito a experiência de cada um, claro. Mas os humanistas, eles postulam que existe uma tendência natural para crescer, para se desenvolver positivamente. O Rogers fala da tendência atualizante, sabe? Um impulso para se realizar. Uhum. A terapia centrada no cliente dele aposta nisso. Se o terapeuta consegue criar um clima de aceitação total, de empatia profunda e ser genuíno também. A congruência, né? E isso, a congruência. Aí o cliente pode se reconectar com a própria experiência e seguir esse fluxo de vir a ser, de se tornar quem ele pode ser. E o Frankl? Ele traz muito forte a questão do sentido, né? Chega a falar de um vazio existencial.
Exato. O Frankl, que passou por campo de concentração, ele argumenta que a principal motivação humana não é busca por prazer, como dizia Freud, nem por poder, como Adler, mas sim a busca por sentido. Faz sentido. E o vazio existencial, essa sensação de falta de propósito, para ele, essa seria a grande neurose do nosso tempo. A logoterapia dele busca justamente isso, ajudar a pessoa a encontrar ou reencontrar um sentido para a vida. Mesmo nas piores situações, nas situações limite. Ele usa até técnicas como a intenção paradoxal para lidar com a ansiedade, mobilizando o humor da pessoa, a capacidade dela de se distanciar um pouco do sintoma. Ok. Então, tentando organizar aqui na cabeça as abordagens na clínica. A Gestalt seria bem focada no processo, na consciência do como acontece agora. A influência existencialista traria para a terapia as grandes questões: liberdade, escolha, angústia. O Rogers, bom, a relação terapêutica e a aceitação seriam o motor para a pessoa se integrar. E o Frankl iria direto na busca de sentido para preencher esse vazio. É mais ou menos isso. É uma ótima síntese, sim. Resumindo bem, fenomenologia Gestalt foca na awareness presente, integrar as partes, experimentar aqui e agora. O existencialismo como influência lida com liberdade, responsabilidade, angústia, autenticidade. O humanismo do Rogers, a chave é a relação empática para o crescimento do self. E o humanismo do Frankl é busca ativa de sentido, tratar o vazio existencial, com técnicas para resgatar essa vontade de sentido. É fascinante ver como partem de um lugar parecido, valorizar a experiência, mas vão para caminhos bem diferentes, né? Uma foca na consciência imediata, a outra na liberdade radical de se fazer e a outra nessa busca mais, talvez inata por crescimento e propósito. Exatamente. Todas elas dizem não para um modelo que reduz o ser humano a mecanismos, né? Mas oferecem lentes e ferramentas bem distintas para a gente explorar essa complexidade toda que é existir. Isso me deixa pensando aqui, como será que essas ênfases diferentes, na experiência pura, na liberdade que constrói a si mesma, na busca por sentido que surgiram lá em meados do século XX, como elas conversam, ou talvez até entram em choque com as nossas buscas de hoje, busca por identidade, por propósito, por autenticidade, num mundo que tanta gente descreve como, sei lá, líquido, acelerado e para muitos ainda meio sem sentido. Exato. São abordagens que olham para a experiência humana, né? Isso. E a gente pegou umas fontes bem legais de Russell, Sartre, Beauvoir, até Rogers e Peirce, para tentar descomplicar. A ideia é sacar a diferença-chave, os conceitos que pegam mesmo, sabe? E como isso aparece na prática clínica. Vamos nessa? Vamos lá. É bem interessante ver como cada uma foca em uma coisa. A fenomenologia, por exemplo, ela está mais preocupada em entender como a gente percebe o mundo, sabe? A estrutura da nossa consciência. Já o existencialismo, ele vai mais para a nossa condição de existir. Essa coisa da liberdade, da escolha, da angústia que vem junto. É porque não tem um roteiro pronto para a vida, né? Pois é. E a humanista? Aí a humanista já olha mais para o nosso potencial, para a capacidade de crescer, de se realizar como pessoa. É uma visão talvez um pouco mais otimista. Entendi. Então, começando pela fenomenologia, o Husserl. Ele queria um método quase científico para descrever a experiência. É isso? Falava da tal redução fenomenológica. O que é isso exatamente? A ideia da redução era tipo colocar o mundo entre parênteses, suspender nossos pré-julgamentos para poder descrever o fenômeno como ele aparece para a consciência. E tem a intencionalidade, que é fundamental. Intencionalidade. Há aquela ideia de que a consciência é sempre consciência de alguma coisa. Exatamente. É como se a consciência fosse um feixe de luz, sempre direcionado para algo. O Husserl queria entender como esse algo se constitui para nós. Mas aí vem o Heidegger. Aluno dele, né? Isso. E ele criticou um pouco essa redução. Para Heidegger, o ponto de partida não é uma consciência pura, mas o Dasein, o nosso ser aí, que já está sempre no mundo, sabe? Engajado, usando as coisas, se relacionando. Ah, então é menos abstrato, mais ligado à nossa vida prática. Bem mais. É o nosso ser no mundo.
E depois o Merleau-Ponty ainda trouxe o corpo para a discussão de um jeito muito forte. Para ele, a consciência corporal é um eu posso antes de ser um eu penso. A nossa percepção está ligada à ação, ao movimento. Faz todo sentido. Bom, e aí pulando para o existencialismo. Sartre, Beauvoir, aqui o centro é a liberdade, né? A famosa frase, a existência precede a essência. Essa frase é o coração da coisa. Significa que primeiro a gente existe, aparece no mundo. E só depois, pelas nossas escolhas, a gente se define. Não tem uma natureza humana fixa esperando para ser descoberta. Nossa! A gente se faz. Por isso Sartre diz que somos condenados a ser livres. É uma responsabilidade imensa. E a má-fé é justamente tentar negar isso, agir como se não tivéssemos escolha. É pesado pensar assim. E a Simone de Beauvoir, como ela aplicou essas ideias? Ela usou essa base para analisar a condição feminina em O Segundo Sexo. A famosa frase dela é: não se nasce mulher, torna-se mulher. Ela argumenta que muito do que se entende como feminino é uma construção social e histórica, não um destino biológico. Entendi. A mulher definida como outro. Exato. Em relação ao homem, que seria o padrão, o sujeito. Essa situação, como ela chama, limita, claro, mas não tira a liberdade fundamental de cada mulher se definir, de lutar contra essa imposição. Muito interessante essa conexão. Ok, e para fechar o trio, a psicologia humanista. Rogers, Pearls. Aqui o foco muda bastante, né? Parece mais direto para terapia, para o crescimento pessoal. Sim, totalmente. O foco vai para o potencial de crescimento que, para eles, todo mundo tem. O Carl Rogers, com a abordagem centrada na pessoa, a ACP, ele acreditava muito na relação terapêutica. Como assim? Se o terapeuta conseguir oferecer empatia de verdade, aceitação incondicional e for genuíno, congruente, a pessoa meio que encontra o caminho dela, sabe? Ela tem uma tendência atualizante, uma força interna para crescer. Uma visão bem mais esperançosa, talvez? Tem um otimismo ali sobre a natureza humana. E o Fritz Perls, da Gestalt Terapia, ele já focava muito na awareness, na consciência do aqui e agora. Ah, a Gestalt. Tem aquelas técnicas da cadeira vazia, né? Isso. São técnicas para ajudar a pessoa a perceber o que está rolando com ela agora, no presente. Sentimentos, sensações, pensamentos. A ideia é integrar partes que a pessoa não reconhece em si, aumentar a awareness e a responsabilidade pela própria experiência. Tá, então pra gente amarrar tudo, se eu tivesse que explicar a diferença principal pra alguém, a fenomenologia olha o como a gente experiencia. Isso, a estrutura da experiência. O existencialismo olha por que significa ser humano nesse mundo, com essa liberdade toda. A condição humana, a liberdade, a responsabilidade, o sentido. E a humanista foca em como a gente pode florescer, se desenvolver. Exato. Como podemos nos tornar mais nós mesmos, realizar nosso potencial. E isso reflete nas terapias. A Gestalt quer aumentar consciência no agora. A ACP confia na relação para facilitar o crescimento do cliente. Uma terapia existencial vai explorar mais as escolhas e o sentido da vida. Nossa, ficou bem mais claro agora. É incrível como cada uma dessas abordagens lança uma luz diferente sobre o que é ser gente, né? Desde a nossa percepção mais básica até as grandes questões da vida. Com certeza, elas dialogam, mas partem de lugares diferentes. E, para a gente pensar um pouco mais, se a fenomenologia descreve nossa experiência situada, o existencialismo nossa liberdade nessa situação e a humanista nosso potencial, como será que esse mundo de hoje, com tanta tecnologia, mudando nossa relação com o tempo, o espaço, os outros, como será que isso está reconfigurando a nossa própria vivência da consciência, da liberdade e do nosso potencial de crescimento? Fica aí a reflexão.